1213. Interativa do Sala de Redação. Esse é o único cara que não sabe. Quer deixar sua opinião sobre os assuntos polêmicos do Sala? Acesse pelo Twitter, @Futebol da Gaúcha e faça parte do Sala. Interativa do Sala de Redação. Nós também queremos saber a sua opinião. Vai ter que engolir essa. Oferecimento: Energético Blackbird e Valessa. Sabor e energia pra você. Energético Blackbird e Valessa. E conforto é comprar um ar-condicionado na Frigelar. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Você vai saber agora. Servidores estaduais intensificam protestos contra a parcela salarial de R$ 650. Estado registra 42 mortes por gripe em uma semana. Desemprego no país é recorde no segundo trimestre. Eu sou o jornalista Arthur Chagas, este é o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat, 12 horas 51 minutos, sol em Porto Alegre, 16 graus a temperatura, boa tarde. O Papa Francisco se emocionou hoje ao visitar o campo de Auschwitz, na Polônia, onde mais de 1 milhão de pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Francisco se encontrou com 10 sobreviventes do nazismo, entre eles uma mulher de 101 anos. O Papa pediu perdão pela crueldade cometida nos campos de concentração. Francisco está na Polônia para participar da Jornada Mundial da Juventude. Abasteça com BT Clean, a nova gasolina da Ipiranga que limpa o motor do seu carro. Bombeiros trabalham para conter um grande incêndio que já destruiu mais de 40 casas no sul de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. O fogo começou há uma semana. Centenas de pessoas foram obrigadas a sair da região. Parques nacionais fecharam em plena temporada de verão. A Apple anunciou hoje ter vendido mais de 1 bilhão de iPhones desde o lançamento do smartphone em 2007. Os dados levam em conta todos os modelos do celular. O aparelho é considerado o principal produto da empresa. E a Microsoft vai demitir 2.850 empregados até junho do ano que vem. As informações foram enviadas hoje para a Comissão de Valores dos Estados Unidos. Em maio, a empresa já havia anunciado 1.800 demissões, a maioria na Finlândia. O governo federal vai baixar medidas para restringir as compras em sites internacionais, como o norte-americano Amazon e o chinês Alibaba. Hoje, encomendas de até $50 entram no país sem imposto. A ideia é taxar todo o tipo de remessa ou adotar um valor apenas simbólico para a isenção. A medida já foi debatida com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e é bem recebida pela equipe econômica, que promete definir em breve as mudanças. As contas do setor público registraram o pior resultado da história, tanto em junho quanto no semestre. A medição começou a ser feita pelo Banco Central em 2001. As contas englobam governo federal, estados, municípios e estatais. O déficit primário de junho fechou em 10 bilhões de reais. É o saldo entre despesas e receitas, sem contar os juros da dívida pública. Já no primeiro semestre deste ano, o déficit fiscal das contas públicas somou 23 bilhões 770 milhões de reais, valor também inédito. O fraco desempenho acontece em meio à forte recessão da economia brasileira. Mesmo assim, as despesas públicas seguem crescendo, impulsionadas pelos gastos obrigatórios. O índice de preços ao produtor calculado pelo IBGE teve variação de 0,52% em junho. O resultado ficou abaixo do registrado em maio. O chamado IPP mede a evolução dos preços de produtos na porta da fábrica sem impostos e fretes. Em 12 meses, o índice acumula alta de 5,67%. O trabalhador brasileiro perdeu 4,2% do poder de compra em um ano. O levantamento é do IBGE e se refere ao segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2015. O rendimento médio do trabalhador brasileiro fechou junho em R$ 1.972. Em junho de 2015, era de R$ 2.058. E a taxa de desemprego no país subiu para 11,3% no segundo trimestre, a maior da história. Segundo o IBGE, a população desocupada cresceu 38% em relação ao mesmo período do ano passado. O Brasil tem hoje 11 milhões e 600 mil desempregados. Ainda nesta edição, SUSEP admite que está sem alternativa para remanejar novos presos no Rio Grande do Sul. 2 principais municípios da Zona Sul registram 2.300 casos de cachumba desde o início do ano. Abasteça com BT Clean,
A nova gasolina da Ipiranga que limpa o motor do seu carro. A votação para escolher o porta-bandeira do Brasil no desfile de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 5 de agosto já ultrapassou os 2 milhões de votos. A informação é do Comitê Olímpico do Brasil. O velejador Robert Scheid, a pentatleta Iane Marques e o líbero da Seleção Brasileira de Vôlei Serginho disputam o posto. Rio Grande e Pelotas registram mais de 2.300 casos de cachumba desde o início do ano. Os dados são das secretarias da saúde dos dois municípios. Em Rio Grande, são 1.500 casos da doença e 75 surtos, quando mais de 3 pessoas são infectadas em um mesmo local. A vigilância realiza vacinação em empresas, escolas e também universidades. Em Pelotas, a vigilância epidemiológica registrou 828 casos desde o início do ano. A cachumba é uma doença infecciosa que atinge as glândulas salivares e pode causar complicações nos testículos e ovários. O Rio Grande do Sul registrou 42 mortes por gripe em uma semana, 33 delas por gripe comum e 9 por gripe A. Desde o início do ano, são 187 mortes por gripe A, segundo o balanço divulgado hoje pela Secretaria da Saúde. O secretário João Gabardo destaca que, apesar de as últimas semanas terem registrado redução no número de casos de gripe A, o aumento de mortes por gripe comum preocupa. Bom, o que nos chama a atenção em relação à gripe é o número de óbitos e o número de internações hospitalares que ainda estão acontecendo por outros vírus, por outras bactérias, não só pelo influenza. Por isso é importante continuarmos com as ações de prevenção. A Secretaria também divulgou os dados de dengue, zika e febre chikungunya. Na semana foram registrados 81 novos casos de dengue, somando 2.300 confirmados no ano. Febre chikungunya são 69 casos confirmados e 80 de zika. Em instantes, servidores estaduais intensificam protestos contra a parcela salarial de R$ 650. Abasteça com BT Clean. A nova gasolina da Ipiranga que limpa o motor do seu carro. No correspondente Ipiranga Rede Gaúcha Sat, a previsão do tempo com Cléo Kuhn. A previsão do tempo para o período da tarde está indicando um bom aquecimento. Depois de uma manhã fria no estado, o sol agora à tarde faz com que as temperaturas subam um pouco mais. Agora a gente já começa a ter aquele efeito tradicional do período de primavera. Tem um pouco de vento em muitas áreas do estado. Então, mesmo as temperaturas subindo, a presença do vento faz com que dissipe um pouco esse calor e a gente não tem aquela sensação de temperaturas maiores aqui no estado, mesmo à tarde. Agora em Porto Alegre, sol. Temperatura 16 graus, 12 horas e 57 minutos e meio. Será encaminhada hoje à Justiça a primeira parte da investigação policial que apura as responsabilidades pelo incêndio na Clínica de Reabilitação Centro Novos Horizontes de Arroio dos Ratos, semana passada, com 7 mortos. Todos os 6 responsáveis apontados pela investigação foram presos. Conforme o delegado Pedro Urdangarim, os envolvidos serão indiciados pelos crimes de homicídio qualificado com dolo eventual, combinado com cárcere privado e omissão de socorro. A SUSEP admite que está sem alternativa para remanejar novos presos no Rio Grande do Sul. A superintendente Marliane Stock disse hoje que não tem para onde encaminhar os detentos. Manifestação ocorre após o judiciário impedir a ocupação em cadeias superlotadas e em delegacias. A superintendente espera, porém, que a situação seja resolvida ainda hoje. Os reparos exigidos na penitenciária modulada de Charqueadas, que motivaram a interdição da cadeia, já foram concluídos e a SUSEP aguarda pronunciamento da Justiça nas próximas horas. Desde o começo do dia, entidades que representam servidores da segurança pública se mobilizam contra o parcelamento dos salários no Rio Grande do Sul. A primeira parcela do salário de julho, depositada hoje, foi de R$ 650. Uma manifestação ocorre em frente ao Palácio Piratini e outra em frente ao Centro Administrativo. Os servidores querem uma audiência com o governo do estado. A Associação de Cabos e Soldados da Brigada Militar orienta os policiais a não saírem para as ruas se as viaturas estiverem com problemas ou coletes balísticos vencidos ou armamentos com defeitos. No Gaúcha Atualidade, o presidente da Associação de Cabos e Soldados, Leonel Lucas, ressaltou que o governo não cumpre decisão judicial que impede o parcelamento dos salários. Todas as ações que nós tínhamos que colocar na justiça e ganhamos de direito de não parcelar, de direito de pagar em dia, né? E o judiciário deu para nós, só que não fez cumprir, não fez logo o governador cumprir. Então, se quem tem que cumprir não está cumprindo conosco, por que nós temos que cumprir com eles?
O sindicato que representa os agentes penitenciários afirma que estão suspensos vários trabalhos na parte técnica e administrativa. Movimentações de presos em todo o estado só ocorrem em casos mais urgentes, como para o Tribunal do Júri. O sindicato que representa os escrivães e investigadores da Polícia Civil informou que os policiais não irão participar de nenhuma operação fora do horário de trabalho. A Associação dos Delegados de Polícia confirmou que uma operação que iria ocorrer na semana que vem com 350 policiais em Porto Alegre já foi cancelada por causa do parcelamento dos salários. No Gaúcha Atualidade, a presidente da Associação dos Delegados do Rio Grande do Sul, Nadine Amflor, disse que a categoria vai se reunir no início da semana que vem. Tem uma reunião dos delegados de polícia da diretoria da Associação dos Delegados de Polícia na segunda-feira. E aí sim a gente vai analisar com calma, vai verificar exatamente quais serão as ações tomadas. Em nota, o Palácio Piratini disse estar aberto ao diálogo, que compreende a situação dos servidores e que seguirá se esforçando para regularizar a situação o mais rápido possível. BT Clean. Nova gasolina Ipiranga que limpa o motor do seu carro. Confira a íntegra desta edição no site radiogaúcha.com.br. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat, editado em colaboração com Zero Hora e Agência RBS. Próxima edição, 18 horas e 50 minutos. Você sabia que